Olá, minhas amigas e meus amigos. Um abraço. Um abraço para as minhas amigas queridas, as minhas queridas senhoras, senhoritas, moças, moçoilas, que nos acompanham, que nos abrilhantam na noite, nas nossas lives. E também para os rapazolas, para os homens feitos. Um grande abraço para todos vocês. Estamos começando o Almanaque do Sassarico. Na liturgia católica, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, que nasceu em 1491, um ano antes de Cristóvão Colombo descobrir, o termo seria esse, a América, e faleceu em 1556, depois já do Brasil ter sido invadido pelos portugueses, digamos assim. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas. Na liturgia afro-brasileira, hoje é terça-feira, dia de Ogum, o orixá da metalurgia, o orixá do minério de ferro. A saudação dele é Ogunye Patacori, Ogunye Patacori. Na Umbanda tem uma cantiga bonita que diz mais ou menos assim: quem tá de ronda é São Jorge, deixa São Jorge rondar. Quem tá de ronda é São Jorge, deixa São Jorge rondar. São Jorge guerreiro que manda na terra e que manda no mar. São Jorge guerreiro que manda na terra e que manda no mar. Saravá, meu pai, saravá, meu irmão. Girar é bom, girar é bom, girar é bom girar. Ogum Iê, Ogum Beramar, Ogum Megê. Ogum já venceu demanda nos campos de Humaitá. Ogum, sincretizado no Rio de Janeiro com São Jorge, sincretizado na Bahia com Santo Antônio. A cor de Ogum é essa que eu estou vestindo hoje, nessa terça-feira, esse azul marinho. Por acaso tem aqui a marca Benetton, mas esse não é orixá. Esse é o orixá do capitalismo. A comida de Ogum, a mais simples, é o chamado paliteiro de Ogum. É o inhame, aquele inhame grande, descascado, cozido, e depois de cozido, coloca-se muitos palitos em volta dele. Sabe quando a gente faz bichinhos com batatas para as crianças me distrair? Com perninha, com palito, com fósforo? Assim se faz, desculpem, com o paliteiro de Ogum. Enche de palito e depois joga azeite de oliva em cima. Mas a comida preferida de Ogum é a feijoada, é o feijão preto. É a comida de Ogum. Mas seja lá como for, estamos juntos começando o Almanaque. E o Almanaque informa a vocês que amanhã, dia 1º de agosto, é lua cheia, é plenilúnio. Estamos no último dia da lua crescente. Amanhã teremos lua cheia. E neste momento, no Brasil, a maré está enchente. Nós estamos na maré enchente, não na maré vazante. A maré enchente é boa para fazer pedidos, para fazer oferendas para Iemanjá. A maré cheia e a maré enchente, sobretudo a maré enchente. Na maré vazante a gente joga quem a gente não gosta, joga as coisas ruins, joga os problemas para levar, para a maré vazante levar. Mas na maré enchente a gente pede para encher a gente de bênçãos e proteções. Esses são os destaques de hoje do Almanaque. No momento não temos a presença do Dimitri Salles. Nós agradeço a vocês a paciência que tiveram conosco, por esperarem mais 15 minutos, porque ele disse, talvez eu chegue a tempo, talvez eu não chegue. O Dimitri é defensor direto, vocês sabem, dos direitos humanos. E ele me disse, eu tenho que ir lá para o local da chacina, se não me engano é Guarujá. Ele estava indo para o Guarujá. Lá para a comunidade onde 10 pessoas foram chacinadas nessas últimas noites.
10 pessoas foram chacinadas pela Polícia Militar e que o Tarcísio Freitas disse que não houve chacina, que foi uma ação normal. E a função do Dmitry, como companheiro de luta, como companheiro advogado, como presidente de organizações de defesa de direitos humanos, é ir até lá para tomar o depoimento das famílias dos mortos, para que confirme-se em depoimento legal que foi chacina, que foi assassinato. Porque, segundo ele me disse, amanhã, quarta-feira, haverá audiência preliminar e terão que ser ouvidas diversas testemunhas. E ele foi, então, providenciar isso para evitar justamente que o governo Tarcísio de Freitas tire o da reta, tire o da seringa e diga que não foi chacina. Ele está fazendo esse trabalho, por isso que ele não está conosco agora. E eu agradeço a vocês a audiência, a atenção que me dão. Vou tocar sozinho este almanaque do Sassarico. Na verdade, não vou tocar sozinho. Eu tenho muitos personagens para me acompanhar. Eu listei alguns deles aqui, os personagens da televisão. Eu listei, sobretudo, o Bafo de Bode, da Tieta, o Zé Bedeu, de Mandacaru, o Celestino, da novelinha Tecendo o Saber, o pai da Bela, em Bela Feia, o Conde Pares, em Bela Aventura, e o Canarinho, em Topíssima, que foi a última novela que eu fiz antes de sair do Brasil. Vamos falar sobre eles. Vamos contar os bastidores, vamos falar como são as coisas. Não interessa só o que a gente vê na tela. Eu sempre disse para os colegas, nas minhas aulas, para os alunos, olha, o que se vê no palco ou o que se vê na tela é apenas a ponta do iceberg. É 10% de tudo que rola nos bastidores e que rola antes e que rola por fora e que rola depois. A grande novela, a grande peça, o grande espetáculo é o antes, não é o durante. É o antes, é o que prepara. São as maracutaias, são as negociações políticas, são as disputas por papéis, são as disputas por closes, são os conhecimentos com os técnicos, a relação de amizades. Isso é muito importante, muito importante. Ao continuar a falar dos personagens, eu quero pedir a vocês mais uma vez a audiência de vocês. Agradeço muito a audiência de todos vocês ao nosso canal. Peço que deem like, estou pedindo aqui no texto e estou pedindo pessoalmente que deem like, que compartilhem, que façam comentários, que comentem, que digam o que é que vocês gostam, o que é que não gostam, o que é que vocês querem que seja falado. Se eu puder aqui mesmo sozinho ler tudo, olha, por exemplo, o Renato Bosco está dizendo: Dmitry que se proteja, esse massacre de Guarujá, vão tentar intimidar e apagar pistas. Exatamente, mas ele está lá. O Dmitry é de uma coragem impressionante, gente. Esse Dmitry brincalhão, esse Dmitry que se diz, eu sou viado, eu sou gay, esse Dmitry apaixonado, emocionado, diante da arbitrariedade, diante da ofensa aos direitos humanos, ele vira um gigante. Ele põe o dedo na ponta da carabina do policial e diz, não vai disparar, não vai fazer nada. Eu fico impressionado com a coragem e o destempero deste menino, porque para mim é um menino, tenho quase que o dobro da idade dele. Então, em memória dele, em honra dele, quer dizer, ele não morreu, mas em memória que eu digo assim, pela presença dele, vamos tocar essa live da melhor maneira possível, com a presença e o apoio de todos vocês, este almanaque do Sassarico. Eu estou me sentindo muito bem de azul marinho, que é a cor de Ogum, nesta terça-feira, né, 31 de julho, o mês de julho acabando, já chegando agosto. Eu tenho brincado dizendo, o carnaval está chegando, o carnaval está chegando mesmo, antes do carnaval já vem o Natal. Mas seja lá como for, eu quero falar um pouco com vocês. Eu escolhi hoje para ficar junto com meus personagens, já que estaria sozinho em cena, eu quero me fazer acompanhar dos meus personagens. Quando eu fui fazer televisão, eu já tinha 23 anos de teatro. 23 anos como profissional de teatro.
Ao contrário da garotada de hoje, que vai fazer curso de teatro para saber como é que entra para a televisão, eu dei aula durante 10 anos numa oficina de teatro. Criei minha oficina. Vocês, quando dão o Pix, eu vou até botar o Pix no ar para vocês lembrarem. Vocês, quando dão o Pix, aparece lá Família Oficina, não aparece Bem-vindo Siqueira, que é o nome do meu curso de teatro, Família Oficina, que eu tinha no Brasil. Eu, para poder ler os comentários de vocês no Pix, eu tive que optar por este canal, que vai dar como Família Oficina. Mas, na verdade, é o meu canal, é Bem-vindo Siqueira. Podem mandar os Pix no nome de Família Oficina, que eu recebo do mesmo jeito. Mas eu dizia muito para meus alunos, no curso de teatro, a garotada chegava, fazia 3 aulas, 4 aulas, na quarta aula dizia, como é que eu faço para entrar na Globo? Como é que eu faço para entrar na Globo? Com raras exceções, chegavam os que gostavam de teatro mesmo, do palco. Eu gosto muito de televisão, eu gosto muito de cinema. São linguagens diferentes, televisão é uma linguagem, cinema é outra, e o palco do teatro é outra. Mas o gostoso mesmo é o palco do teatro. É ali que você mostra se você realmente tem talento, vocação, paciência, perseverança. É ali que você trabalha. Porque gravar um capítulo de novela e ele vai para o ar com 10 pontos de Ibope, 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos, é uma fábrica de pizza, você pouco se importa. Mas ter que representar num teatro para 6 pessoas, por exemplo, e fazê-lo com a mesma garra, com o mesmo respeito por aquelas 6 pessoas que pagaram o ingresso, é que prova o talento, a perseverança e a vocação de cada um de nós. Então, eu já era ator há 23 anos e me recusava a fazer televisão. Eu fazia parte daquela geração que achava que televisão era fábrica de doido, de maluco, que era alienada, que era alienante. Não pode esquecer que a Rede Globo apoiou a ditadura militar, a TV Tupi apoiou a ditadura militar, a televisão era diretamente ligada, os órgãos de comunicação diretamente ligados à ditadura. Eu não queria trabalhar num lugar que apoiasse a ditadura militar. Me recusava a fazer televisão. Mas em 86, eu fiz meu primeiro trabalho em televisão no Rio de Janeiro, na Rede Manchete de televisão. Eu tinha 2 minutos por domingo. Chamava-se Programa de Domingo. Competia com o Fantástico da Globo. Quando o Chico Anísio entrava no Fantástico, contando a piadinha dele com 2 minutos, eu entrava ao mesmo tempo no Programa de Domingo, concorrendo com o Chico Anísio, fazendo meu humor. Fui perseguido dentro da Manchete. Uma vez porque eu falei bem do Brizola no programa. Tomei um esporro do cacete. Não fale do Brizola, não queremos saber de Brizola. E outra vez porque eu gravei um programa com muito negro, com muito pobre na imagem. E nego disse, quando o Dr. Bloch vê essa imagem com preto e pobre, vai tirar o programa do ar. E o meu programa saiu do ar exatamente quando mudou a direção. Quando mudou de Zé Wigwelder para Maurício Sherman. Quando o Sherman entrou, ele tirou o quadro, acabou com o quadro. Aliás, quando eu fiquei desempregado, precisando de qualquer salário, de emprego, o Maurício Sherman era o diretor do Zorra Total na Rede Globo. E eu pedi ao Gugu Limecha, que era redator do Zorra Total, para conseguir um lugar, um emprego para mim no Zorra Total, do Maurício Sherman, e o Sherman negou. A resposta que ele deu para o Gugu foi: o bem-vindo é intelectual demais para esse programa. Que bom, um elogio, mas que me custou emprego e me custou dificuldade para sustentar a mim e a família. Então, somente em 1989, salvo engano, 1988, 89, 88, eu disse para minha mulher Doia, engraçado, hoje eu estou preparado para ir para a televisão. Se a televisão me chamasse, eu iria fazer uma novela. Isso eu disse na noite. Falei. Joguei para o universo. No dia seguinte de manhã, toca o telefone. Eu sou bem-vindo, mas não. Aqui é da Rede Globo. Não, nem disse que aqui é da Rede Globo. O senhor Paulo Biratã quer falar com o senhor. Paulo Biratã. Nem sabia quem era Paulo Biratã. Era o diretor-geral artístico da Rede Globo. A Doia, como toda mulher, do lado do marido que recebe o telefone, contra a luz. Quem é? Quem é? Quem é?
Foi um tal de Paulo Biratã. Ela disse, eu já ouvi esse nome. Aí entrou o sujeito, alô, bem-vindo? Aqui é o Paulo. Ô, Paulo, tudo bem? A gente, pessoal de cinema, teatro, televisão, artístico e político, se trata a primeira vez como se conhecessem há séculos. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, você quer fazer uma novela? Eu falei, quero. Tinha acabado de dizer na noite dele que eu queria. Então, é a Tieta. Vem aqui na Globo para a gente conversar. A Globo era no Jardim Botânico. Vem aqui na Globo para a gente conversar. Eu falei, olha, eu tenho que levar minha senhora ao médico. 4 horas da tarde eu vou aí. Eu não sabia nem onde era a porta da Rede Globo. Nem onde era a porta da Rede Globo. Eu morava no Jardim Botânico e não sabia que a emissora sabia que ela ficava no Jardim Botânico, mas não sabia nem onde era a porta de entrada. Fui lá, xeretei, descobri, passei na roleta, o São Paulo Biratã quer falar comigo. Naquele tempo, os estúdios eram no Jardim Botânico. Cheguei no corredor dos estúdios, estava lá o Paulo Biratã em pé, ele me olhou, falou, tá bom, você vai fazer o Bafo de Bode, o mendigo da Tieta. Para mim não estava dizendo nada, eu só queria fazer televisão. Falou, vai experimentar o figurino enquanto a gente prepara o contrato. Tudo é muito rápido, é muito industrializado, é muito capitalista na televisão. Aí eu fui lá para o guarda-roupa, com o auxílio da figurinista, falei, eu quero esse paletó, acho que essa calça fica boa, esse chapéu, sem camisa, o paletó sem camisa, eu quero umas latas amarradas, eu não quero cinto, eu quero uma corda, um mendigo. Dali eu fui para maquiagem, para caracterização, com um grande mestre de maquiagem, e toca verniz no dente, passando verniz no dente para ficar dente podre, e graxa no rosto. E o cabelo, eu falei, corta, faz um ninho de rato. Eu mesmo fiz um ninho de rato. Ficou todo mundo horrorizado, porque qualquer outra estrelinha de televisão, qualquer atorzinho metido ao Narciso não faria isso no cabelo. Mas eu vinha de teatro. Eu me jogava no trabalho. Ficou aquele ninho de rato na cabeça de Bafo de Bode. Fiquei pronto, passei no departamento comercial, assinei o contrato. E me apresentei ao Paulo Biratã, ele gostou, aprovou o figurino, aprovou a visual. E marcaram a filmagem, marcaram a gravação. Eu fui o último personagem a ser composto na novela. Eles já tinham escolhido o elenco inteiro e faltava alguém para fazer o Bafo de Bode. A ideia era que o Bafo de Bode entrasse apenas uma vez por semana, por 1 minuto. Tá bom. A Tieta só entraria no capítulo 15, o Bafo de Bode entrava no primeiro capítulo. E já estavam há 2 dias de começar as gravações e não tinha o Bafo de Bode ainda, entrei eu. Entrei eu num ambiente muito fraterno, um time, na verdade, mas na verdade cheio de escorpiões, aranhas, bichos peçonhentos, cobras, serpentes, entre gente boa. E eu pisava naquilo com a inocência dos inocentes, dos ingênuos. Não sabia a maldade que me rodeava. E me joguei no trabalho. Primeira cena minha, ao que me consta, que eu me lembro do Bafo do Bode, sou eu sentado no meio da rua de paralelepípedo, comendo alguma coisa, mexendo nas minhas latas de comida e vivendo feliz, andando para cima e para baixo. E o personagem estourou de primeira. De primeira o personagem pegou. O público gostou. E como nunca tinha me visto, só me conheciam de teatro, o grande público nacional não me conhecia, eles, quem é esse ator? Que ator maravilhoso. Mal sabiam eles que aquilo, além de ser ator e talento, era toda a minha vivência nordestina. Eu sou cidadão baiano. Eu vivi no Nordeste mais de 15 anos. Eu fui criado no interior de Minas, eu conheci os mendigos das cidades de interior. Na minha cidade de Faria Lemos, onde eu fui criado, em Minas Gerais, eu nasci em Carangola, mas fui criado em Faria Lemos, havia uma mendiga chamada Maria Pé de Boi. Maria Pé de Boi. Ela andava com um saco, dizia palavrão, a criançada gritava, Maria Pé de Boi, ela dizia, mãe. E esses personagens mendigos ficavam na minha cabeça. Em Esmeraldas, onde eu morei, com 11 anos de idade, havia um bêbado, contumaz, que tinha por apelido de Leves. Tudo que se falava para ele, ele respondia de leves, de leves. Eu fui juntando isso na memória, fui compondo o Bafo de Bode. E fiz uma associação do Bafo de Bode com o Exu, porque ele ficava na rua tomando cachaça. Eu vinha da Bahia, eu vim da Bahia, senhor. Eu vinha da Bahia. Então o Exu estava muito presente na minha cultura.
chamado Exu Mirim, porque ele não era um Exu velho, era um Exu criança. O bafo de bode tinha a alma de criança, tanto que eram as crianças da novela que se aproximavam do bafo de bode. Eram os meninos. Danton Melo, por exemplo, que hoje é um pai, é um senhor, era uma criança de 10, 11 anos de idade. E o personagem estourou e foi um sucesso absoluto. Mas eu não tinha noção do sucesso. Eu ia trabalhar, voltava para casa, eu trabalhava, voltava para casa. Depois queriam matar o bafo de bode. Alguns colegas, talvez, não sei, não posso afirmar, mas alguns colegas, por inveja, diziam que eu estava atrapalhando o cronograma da novela. Que o personagem estava marcado para entrar 1 minuto por semana e estava ganhando ibope, ganhando dimensão, e estava prejudicando o trabalho dos atores principais da novela. E pediram a morte do bafo de bode. Há uma cena, inclusive, do Xalita com o Armando Bogos, o Xalita, o Renato Consorte, o Armando Bogos, é uma cena dos dois, na porta do bar, dizendo: esse bafo de bode tem que morrer, melhor a gente matar afogado o bafo de bode. Já estavam preparando a morte da personagem, por causa do sucesso que eu estava fazendo. Quem me salvou foi um dos diretores, que é considerado um dos diretores mais carrascos da televisão brasileira, mas que comigo foi de uma gentileza, Luiz Fernando Carvalho. Nós fomos gravar uma madrugada na praia, ele era o segundo diretor, ele me chamou num canto e falou: olha, nós estávamos em 1989, você sobreviveu à ditadura. Você teve jogo de cintura para sobreviver à ditadura. Então você vai ter jogo de cintura para sobreviver a essa novela. Estão querendo matar teu personagem. Você está chamando muita atenção. Recua, vai para a sombra. Diminui a interpretação. Diminui o brilho, se você quiser continuar na novela. E aí, assim, com o conselho dele, eu fiz. Passei 1 mês no limbo, personagem apagadinho, e sobrevivi. O personagem continuou forte, maravilhoso. Naquela noite na praia, vocês não fazem ideia do que é gravar uma externa. Uma das coisas mais sacrificantes é gravar externa, sobretudo no mês de inverno. Você imagina inverno, na beira-mar, o vento soprando, uma garoazinha, você lá estirado naquela areia úmida. No caso meu, eu tinha que deitar na areia e tem aqueles tatuís, aqueles bichinhos vinham, subiam por cima de mim. Era uma coisa assim, e não podia me mexer. É um sacrifício muito grande as externas. As externas terminam de madrugada. Você chega lá com o sol se pondo, janta ou lancha, como está no horário, se prepara para fazer as gravações. E não sabe que horas termina. Pode terminar 3, 4 horas da manhã. O sono bate, você toma café, você se vira, você fica esperando para gravar outra cena. É barra pesada. É preciso muita saúde para gravar uma novela. Cinema ainda é pior. Cinema, às vezes, são 20 horas de gravação. Você tem que terminar a cena. Quando eu fiz Policarpo Quaresma, eu fazia um deputado em Policarpo Quaresma, eu enlouqueci. Nós já estávamos filmando há 20 horas em Niterói. Não aguentava mais, comecei a ter um ataque de cansaço. Até virar um profissional da área e me acostumar. Mas foi o Bafo de Bode. O Bafo de Bode foi um personagem fantástico. Eu tinha grandes companheiros, e sobretudo companheiras. As mulheres foram muito importantes para mim no Bafo de Bode. Claro, meu companheiro, meu amigo Ari Fontoura, a quem eu devo até hoje a solidariedade. Ele e Armando Bogos me ensinaram muito. Não ensinaram a arte de interpretar, ensinaram os macetes da televisão, dos bastidores. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado para não pisar nesse escorpião. Vai devagar por ali. Bogos já faleceu e o Ari dá show no Instagram. Mas sou muito grato a eles. Mas as mulheres, Joana Fon, que eu já conhecia do teatro, grande companheira, Tribufu, Perpétua, Tribufu! Uma das cenas que eu mais gosto do Bafo de Bode é quando ele está no coreto, acorda com a garrafa de cachaça na mão. Aquela garrafa de cachaça era insuportável, vocês não fazem ideia. Porque não era cachaça, era água. Gravando numa externa.
A manhã inteira, o sol batendo, era uma água quente que eu tinha de beber. Eu era ator novo, neófito de televisão, não tinha mordomia de dizer, quer trocar a água da garrafa, por favor? Para de gravar que eu quero trocar a água da garrafa, eu quero uma água fresca. Não, eu bebia aquela água quente. E eu acordo no coreto, espreguiçando, olho a cidade deserta, digo, bom dia, cidade desgracenta, fiofó do mundo onde Judas perdeu as botas, raça de víbora. E aí vem as três solteironas, vem a Perpétua. Eu acho aquela cena fantástica, como eu gosto. Onde o diabo, onde Judas perdeu as botas. Ali tem metade do texto, é improvisação minha, que é dificílimo você improvisar uma palavra só em certas novelas. Tem uma cena muito difícil que eu fiz em Bafo de Bode. Para mim foi difícil. É a cena que eu estou na praia narrando que eu vi os discos voadores. E eu tinha que fazer como maluco, em êxtase, histérico. E aí o Marciano me pegou, e um calor, filho da mãe, aquelas latas, aquela areia, a câmera, e, meu Deus do céu, e repetia a cena, e repetia a cena. Foi um esgotamento, era exaustivo. Eu fui exaurido por aquilo. Mas os meus grandes companheirinhos eram os meninos, que hoje já são senhores e senhoras. Eram os meninos que frequentavam o circo. E o cachorrinho. Quem se lembra do cachorrinho? Um cachorrinho preto vira-lata, um filhote, que eu botei o nome de Trovão. Ataca, Trovão! Pega, Trovão! O cachorro caindo, não estava nem aí, amarrado numa cordinha. Há uma cena comigo dormindo nos destroços do circo e me coçando de pulga para todo lado. E havia um detalhe muito interessante que eu preciso contar para vocês. O figurino era limpo, lavado, tudo mais, mas era aparentemente sujo. Passavam graxa, passavam terra no figurino, graxa na minha cara, verniz nos meus dentes, graxa na minha cabeça, nas unhas. Era nojento. E o elenco se recusava a sentar para almoçar ou jantar comigo, tinha nojo. Só os meninos que sentavam comigo. E gravar as cenas noturnas. Era gravado em Guaratiba. Em Guaratiba. Mosquito, pernilongo, você sentado. Uma cena que eu estou sentado e a mulher de branco vem. Eu estou dormindo, assim, cochilando. E quando eu olho, vem a mulher de branco se aproximando de mim. Minha amiga ficar sentado ali cochilando, com os mosquitos lhe picando, sem poder se mexer e o pernilongo devorando você. Era qualquer coisa de insuportável. E eu não tinha noção do sucesso do Bafo de Bode. Eu gravava, ia para casa, voltava de casa, decorava o texto, voltava para gravar, e o personagem crescendo, crescendo. Eu fui ter noção do sucesso do Bafo de Bode quando me convidaram para inaugurar uma loja em Muriaé, para estar presente o artista que fazia o Bafo de Bode, inaugurar uma loja em Muriaé. E eu fui de carro com minha mulher, e quando chegamos na entrada de Muriaé, eu falei, parece que tem um desastre ali na frente, ó. Tem um carro da Globo, tem carro da Polícia Rodoviária, carro da Polícia da Rotan. E nós fomos chegando perto, os policiais cercaram o carro, era comigo, estava todo escolta policial, motocicleta de Polícia Rodoviária Federal. Entrou logo um segurança, me tirou do volante, me jogou para o lado, pegou minha mulher que estava do lado, passou no banco de trás, sentaram dois policiais apaisando do lado dela, o pessoal da Rotan, entraram com o carro com escolta aberta, com sirene aberta. Por dentro de Muriaé, eu cheguei na praça, tinha 5.000 pessoas na praça me esperando para dar autógrafo. Porque eu estava descansado, cheguei atrasado, não sabia que a loja ia inaugurar às 7 horas da manhã, cheguei às 10. A multidão já querendo quebrar a loja. Para eu entrar, tiveram que fazer um corredor assim, polonês com a polícia, eu poder entrar na loja, eu e Doia reclamando. Eu não suporto polícia, eu tenho horror de polícia, tira essa merda dessa polícia. Doia, fica quieta, pelo amor de Deus, e entra nessa porra dessa loja. Demos autógrafo, dei autógrafo até meio-dia. Claro que no meio do caminho disso, a dona Doia enlouquecida, né? Eu comecei a dar autógrafo 10 horas da manhã, quando deu 10h30, ela falou assim, eu vou sair, eu vou comprar pilha para a máquina. E ela saiu, saíram dois seguranças. Eu não quero polícia atrás de mim, eu não quero polícia. E Doia, você não pode sair andando. Uma experiência que aí eu vi o tamanho do sucesso. Para poder almoçar, nós tínhamos que sair da cidade, uma churrascaria na rodovia.
com escolta policial, a churrascaria fechada só para nós e para os policiais que nos acompanhavam, para poder voltar para a cidade para dar autógrafo até 6 horas da tarde. Naquele tempo não tinha selfie, era no dedo, era autógrafo, porque no dedo inchava. Foi muito importante o Bafo de Bode. Foi quando eu fiquei conhecido nacionalmente. Nacionalmente conhecido o Bafo de Bode. Foi um período muito bom. A gente, às vezes, quando está vivendo a felicidade, não percebe o tamanho da felicidade. Depois que passa, você diz, eu podia ter aproveitado mais. Olha, eu era feliz e não sabia. Mas essa foi a minha história, um pouco da minha história com o Bafo de Bode, claro. Posso até voltar a ele depois, eu quero ver o que vocês estão comentando. Nós temos aqui os comentários. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Noelisa Nazaré mandou um super sticker. A Sueli Kliman, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dimitri. Boa noite, Marco Ramos. Deus abençoe vocês. O Renato Bosco, boa noite, bem-vindo. Um pingo do núcleo baixo clero. Jane Nascimento, super sticker. Paulo Júnior, que horror essa chacina em São Paulo, coração doído, horror. Contágio, bem-vindo. Algum hoje passou fome, comi toda a feijoada hoje. Tem umas feijoadas aqui em Portugal, feitas para brasileiros, que vale a pena, com torresmo e tudo. Não contem para ninguém. Mirtes Rodrigues, boa noite, bem. Amava o Bafo de Bode. Mas foi um personagem querido, antológico da teledramaturgia brasileira. É a primeira vez que se fala a palavra chibiu na televisão brasileira, isso numa televisão moralista, 1989. A Tieta é uma novela antológica, faz parte da história da televisão brasileira, e o Bafo de Bode fez parte da história da televisão brasileira, e faz parte da história da televisão brasileira. NL, bem-vindo, querido. Você voltaria a dar aula de teatro? Voltaria, sim. Eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de passar informação. Muito. Sobretudo aula de comédia. Sabe por quê, NL? As faculdades não ensinam comédia. Elas ensinam drama e tragédia, que é coisa séria. Comédia é baixo, comédia é decadência, vulgar. Quando muito passam rápido por uma comédia de Molière, por Gil Vicente, um pouco sobre a comédia de Delage, mas a técnica, o time, o ponto da comédia, as faculdades e escolas de teatro não ensinam. Não ensinam. Outro dia eu estava vendo no canal, no Mezzo, uma ópera. Tinha 2 personagens. Um personagem era um senhor, era o rei Arthur, trágico, cantando em ópera, e a personagem feminina era uma enfermeira. Era uma coisa temporal. A enfermeira era caricata. O rei Arthur era trágico. As passadas do rei Arthur em cena eram de quase 1 metro. Pá, 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 que é o andar trágico. É o andar imponente e épico. As passadas da enfermeira eram curtinhas, saltitando, que é o ritmo da comédia, a passagem da comédia. Só isso faz uma grande diferença numa interpretação cômica para uma interpretação dramática. O time, o tempo, aprender que a plateia ri na pausa. A plateia não ri durante a fala, a plateia não ri da piada. A plateia ri da pausa que se faz depois do que se fala. A plateia ri do olhar. Você chega e diz, eu, hein? A plateia percebe que você está dizendo, é quá, 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 quá. É na pausa. E isso não se ensina. Isso não se explica em colégio. Então, eu gosto de dar aula e, sobretudo, de explicar para os jovens alunos o que é a comédia, o que é a melodia, o que é a harmonia, o que é não desafinar. Muitas vezes você vai ver um espetáculo com um bom ator e diz, mas ele está ruim nessa peça. Não é ele que está ruim. São os coadjuvantes que estão ruins. Porque se você joga uma fala numa nota dó, dó, eu venho ré, dó, o outro tem que responder em dó, aí você altera para ré, o outro tem que responder em ré, mas se você joga ré e o outro responde em dó, ou responde em sol, aí é uma loucura. O protagonista fica com 2 raquetes na mão, tentando pegar a bola embaixo, bola em cima, levantar a pé, porque os coadjuvantes estão desafinados. E comédia é melodia, comédia é harmonia. Quando
O capitão Guimarães, presidente da Liga, me convidou para ser jurado de escola de samba. Eu aceitei porque a dona Dóia queria um camarote, eu não tinha dinheiro para comprar camarote. Ele me botou para julgar harmonia. E eu falei, por que eu vou julgar harmonia? O que eu conheço de música, de harmonia? Aí eu fui entender. Eu conhecia a comédia. A comédia é matemática. É como a harmonia. É como a melodia. É matemática. Não tem para onde correr. Se você entra com a nota da pauta musical, vai seguir toda a melodia. Da mesma forma. O primeiro tom da comédia que sobe, geralmente são tons altos, são oitavas acima. Aliás, o Procópio Ferreira dizia, o Procópio era muito pródigo nisso, uma grande cena, o ator marca a sua cena com um agudo na entrada, um agudo no meio e um agudo na saída. É como se entrasse e falasse desse jeito, no meio falava desse jeito novamente, na saída, adeus. Isso marca a plateia. Isso é técnica. Técnica não se ensina. Essas técnicas não se ensinam na escola de teatro. Eu espero ter respondido a você, NL. Francisco Regis Lopes Ramos mandou um super sticker, muito obrigado. Marco Antônio, bem-vindo. Você sabe algo ou esteve nos cultos da ilha de Itaparica? Eu sei algo, mas não estive nos cultos. Os cultos de Egum da ilha de Itaparica, em Salvador, é uma família especializada, família, ritual familiar, especializada em cultuar eguns. Eguns, egungun, telero, o eguns são os mortos. O candomblé não faz culto de mortos. Ao contrário do kardecismo, que conversa com os mortos, com as almas, o candomblé não conversa com os mortos. Existem famílias especializadas para tratar com a alma dos mortos. E uma delas, mais importante no Brasil, é em Amoreiras, no bairro de Amoreiras, na ilha de Itaparica. É fechado, completamente fechado. Poucos companheiros brancos, poucos da elite baiana tiveram acesso ao candomblé de Amoreiras, da ilha de Itaparica, o candomblé de Egum. É o que eu sei. Eu estive no candomblé de Egum, no Rio de Janeiro, na cidade de Austin. Eu fui levado pelo senhor Miro, pelo bicheiro Miro Garcia, do Salgueiro, ele era patrono desse candomblé. Ele disse, senhor bem-vindo, eu quero mostrar para o senhor o candomblé, o senhor é meu convidado. E eu, cagado de medo, num carro blindado, indo para Austin. E vi um candomblé de Egum em Austin, mas não acredito que chegue aos pés do candomblé de Amoreiras. Eric Souza tornou-se membro novamente. Muito obrigado, Eric Souza. NL, estudante, eu não tinha tempo de assistir novela. Comentaram tanto sobre a sua personagem que dei um jeito. Que ator, que talento. Encantou a mim e minha família. Obrigado, NL, por esse testemunho. Sou muito grato a você. Quero pedir a vocês que mandem superchats, mandem pix, deem like, comentem, toquem no sininho. Vamos engajar o canal. Eu não estou sozinho, eu estou com todos vocês e estou com os meus personagens. Lamentavelmente, o Dmitry não está presente, mas está fazendo um grande trabalho que ele tem que apresentar na defesa da chacina. André Magalhães, aniversário de Inácio Loyola Brandão. Pois é, porque hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Edna Scher, que a gente gosta muito, querido. Bem-vindo, sua atuação em Tieta foi digna de uma indicação ao Emmy. Aquilo é talento puro, lapidado, de uma qualidade que poucos atores foram capazes de fazer. Pois é, Edna Scher. Mas eu só fiz aquilo porque eu era um homem de teatro, porque eu vinha do teatro. Eu me joguei integralmente no personagem. Eu me sujava, eu rolava no chão, eu não tinha pudor nenhum. Talvez se eu fosse um ator formado na televisão, na escola clássica da televisão, cheio de nome-toques, vedete, estrela e coisa assim, eu não teria me jogado tanto como eu me joguei no Bafo de Bode. Eu não tinha noção. Eu era um selvagem no meio da civilização. Literalmente, o Bafo de Bode era um selvagem no meio da civilização. É muito engraçado. A gente sempre realiza o impossível cada vez que a gente pensa que é impossível de realizá-lo. Quando a gente olha, está realizado. Tomei a novela de assalto. Canal Quero Comer da Lia Sérgia, minha companheira Lia Sérgia, ela tem um canal no YouTube chamado Quero Comer, vale a pena. Ainda acho incrível que aquele artista famoso que um dia Painho entrevistou,
Hoje é meu amigo querido. Ah, quase 30 anos depois, a vida... Lia, Sérgio, ela está falando de mim. A vida é interessante. Pois é, 30 anos depois eu vi o seu amigo querido, aquele artista que você viu. Imagina eu quando fui fazer a escolinha. Eu fui para a escolinha com 40 anos de idade, 42 anos. Já encontrei lá o seu Costa, o Costinha, com 70 anos, o Walter Dávila com 80, o Carlos Alberto com 80, e muitas outras pessoas, 30, 40 anos mais velhos do que eu, Ivon Cury, Grande Otelo, Zezé Macedo, comediantes que eu via quando eu tinha 8 anos de idade na televisão, em preto e branco. E de repente eu estava lá do lado deles, contracenando com eles. Imagine você, Lia Sérgio. Eu estava diante dos meus heróis, diante daqueles que eu morria de rir, daqueles que faziam comédia no Brasil. Era uma coisa fantástica para mim. Eu só via eles dentro da caixinha. Aliás, ainda sobre o Bafo de Bode, tem um episódio muito engraçado. Quando você faz sucesso na televisão, as portas todas se abrem. Os hotéis 5 estrelas disputam você. Venha se hospedar aqui conosco. Venha passar uma semana no nosso resort. Os restaurantes. Olha, venha jantar com quem você quiser. Tudo de graça. E eu estava num desses hotéis de 5 estrelas, na piscina, e uma menina de uns 5, 6 anos de idade me viu. E entrou em pânico, porque ela viu o Bafo de Bode fora da televisão. Ela achou que eu tinha saído de dentro da caixa e começou a gritar: volta lá para dentro, minha mãe! E se agarrava na mãe desesperada, porque ela misturou a fantasia com a realidade. Para ela, eu era a personagem que tinha saído, quer dizer, a fantasia tinha virado realidade, havia uma ameaça de sair de dentro da caixa e ameaçar aquela criança. Foi terrível. Aliás, falando de restaurante para artista, que eu estava dizendo que os restaurantes conversam, mas tem um preço. Você chega no restaurante que vai lhe oferecer a comida, você espera 1 hora, 1 hora e meia sentado. Todo mundo é servido antes, só depois é que vem sua comida. Porque o dono do restaurante quer faturar com a sua imagem. Se você chegar e ele der logo a comida, você come e vai embora. Não. Ele deixa você esperando ali 1 hora, 1 hora e meia. Entra cliente, sai cliente, cliente é atendido primeiro. É um sofrimento. Porque ele quer que o maior número de clientes veja que você está ali no restaurante dele. Há muitos macetes na vida do artista. Paulo Costa, estou adorando esta live. Muito obrigado, Paulo Costa. Fico feliz, companheiro. Nós estamos com 1000 pessoas nos acompanhando. João Baca, amo tanto Tieta que estou vendo pela terceira vez. Eu não estou conseguindo colocar uma cena da Tieta para fazer um react da cena, porque a Globo não permite nada, nada. Total direito autoral. A Globo toma conta de todos os direitos autorais. Por exemplo, o personagem brasileiro roxo da escolinha do professor Raimundo, fui eu que criei. Originalmente ele se chamava Brasilino Patriota. Quando o Chico aprovou e me contratou, imediatamente aquilo sobe para a Globo e a Globo muda o nome da personagem para poder registrar como dela. Passou a se chamar Brasilino Roxo, não era mais meu. Algumas pessoas dizem: por que você não faz o Bafo de Bode? Não posso fazer o Bafo de Bode. Eu posso imitar com voz, mas eu não posso me caracterizar em Bafo de Bode. A personagem pertence à Globo. O Zé Bedeu pertence também à novela da Mandacaru. O Brasilino Roxo pertence à Globo. Você perde o direito sobre a personagem, aquilo passa a ser na Globo, em troca de merreca. Cláudia Helena, boa noite, querido, bem-vindo. Adorava Bafo de Bode. Cláudia Helena, muito obrigado por sua presença. Você me pediu bênção ontem, não foi, querida? E eu lhe dei bênção. Joyce Fernanda, boa noite, mestre. Você veio na minha cidade de Muriaé e eu nem era nascido na época, que pena. Eu fui em Muriaé em 1989, salvo engano, na praça, inaugurar uma loja de roupas femininas, lingerie. Era uma rede de lojas, eu esqueço o nome, que tinha matriz em Juiz de Fora e se espalhou de forma fantástica. E eu era o garoto propaganda dessa loja. Fabrício Costa, bem-vindo. Aquele seu papel no Tecendo Saber era muito bom. Eu tinha medo dele quando criança.
O Fabrício coloca um personagem, um dos que eu gostaria de falar na noite de hoje. Deixa eu tomar um gole d'água. O Instituto Paulo Freire entrou em sociedade com a Fundação Roberto Marinho e criaram uma novela pequena de 64 capítulos, uma novela didática, chamada Tecendo o Saber. Contratou um elenco, do qual eu fazia parte, fazia um personagem chamado Celestino, que era o dono da birosca da comunidade. Foi uma das melhores séries, uma das melhores novelas que eu fiz na minha vida. Eu não diria que o melhor personagem Bafo de Bode e Zebedeu, são os dois grandes personagens da minha vida. Mas o Celestino e o Tecendo o Saber era inesquecível, porque era didático. Era uma novela para ensinar cidadania. Não era de alfabetização, era de cidadania. Então tinha um capítulo dedicado à vida sindical. O assunto era sindicato, filiar o sindicato, não filiar o sindicato, para que serve o sindicato. O outro assunto era a falta d'água na comunidade, como é que a comunidade se mobilizava para lutar pela falta d'água. Mas isso muito bem escrito, literariamente escrito. Eu fazia um personagem reacionário, dono do botequim, que tinha ganância, ganhava vendendo água para os outros e coisa assim, que era o Celestino. E essa série passava às 5 horas, 6 horas da manhã. Ela era destinada exatamente para os trabalhadores. Não era para a classe média que estava em casa às 7 da noite, 8 da noite. Era para o porteiro. Meu porteiro dizia, seu bem-vindo, eu boto a televisão, o timer, para me acordar na hora do Tecendo Saber. Eu desperto para o trabalho ouvindo o senhor. 5, 6 horas da manhã, o trabalhador acordando, tomando café e assistindo o Tecendo Saber. E o projeto é ainda muito bonito. À época nós gravamos, recebemos o nosso dinheiro de pagamento, mas o projeto previu e fez e realizou a edição da série em livros didáticos, com figuras, com gravuras, com caricaturas de cada um de nós, para o aluno preencher as perguntas e respostas sobre cidadania. A Rede Globo distribuiu para 19 mil escolas brasileiras aparelhos de cassete e televisão para passar a série na sala de aula do Acre ao Rio Grande do Sul, junto com os livros. As professoras foram treinadas para ministrar aquela série. Então, em cada aula, ela discutia um capítulo, vamos dizer, sindicalismo, com os alunos, e passava o exercício no livro, e discutia, e mostrava pelo VT. E foi maravilhoso. E a gente, como ator, como a maioria do elenco era ator social, não era um elenco estelar de show business, o povo, eu gosto do povo, não. Eram atores pé no chão mesmo, trabalhadores. Estávamos muito felizes de fazer aquela série. E até, por exemplo, o Celestino, aparece um filho que ele não vê há anos, e o filho é gay. Até essa questão da diversidade sexual era colocada em cena e discutida. E quando a série acabou, a produção nos chamou e pediu se a gente abrir a mão dos nossos direitos para eles continuarem reprisando e fazendo o projeto em todo o Brasil. Imediatamente todo o elenco aceitou. Nunca mais recebemos um tostão. Eles repetiram anos e anos esta série para o povo brasileiro. Eu tenho muito orgulho dessa peça, dessa série, Tecendo o Saber. Leandro Lopes, bem-vindo. Você seria favorável a um remake de Tieta? Parece que Beth Faria é contra. Nesse caso, quem você veria hoje no papel de Bafo de Bode? Não sei, Leandro, não sei. Talvez o Matheus Nastergaile. Matheus Nastergaile faria talvez bem o Bafo de Bode. Talvez. Há um outro menino que é muito bom ator, eu esqueço o nome dele, o Narigudo, ele acabou indo parar no programa do Didi, dos Trapalhões. É um comediante muito bom. Não há razão para remake de Tieta. Tieta é antológica, é única. Fazer um remake, eu concordo com a Beth Faria. Fizeram um filme da Tieta, não teve mesma repercussão. Sérgio Maurício, bem-vindo. Semana passada tive a 5ª arritmia. Porra, meu companheiro. Quase fiz cardioversão. Sua bênção.
O coração anda dando muito trabalho. É o chakra peitoral. Independente do tratamento e da ciência, tenha fé. Pegue-se com o Sagrado Coração de Jesus. É curioso que as pessoas não reparam. A imagem do Sagrado Coração de Jesus é Jesus com o peito aberto, apontando para o chakra peitoral dele, onde tem um coração em chamas. O chakra cordial dele. Aquilo é praticamente oriental. É uma imagem oriental. Você poderia ter qualquer deus, qualquer orixá, qualquer deus oriental, ou hinduísta ou budista, mostrando o chakra. O chakra do coração, o chakra do amor. A chama, o coração em chamas de tanto amor. Então, o conselho que eu lhe dou e que Deus te abençoe, que o Sagrado Coração de Jesus te abençoe e dê força ao seu coração. Você vai vencer isso. Persevere. Agnaldo Santos. Oh, que gracinha, meu Deus do céu, que boa lembrança, Aguinaldo. Zé Delmo fala muito de você aqui em Ilhéus. Zé Delmo, meu companheiro, meu querido, mande um abraço para ele, Aguinaldo. Fale de mim para ele, diga que eu estou bem, que eu estou com saúde, que eu estou com vitalidade. Zé Delmo é poeta, não sei se ainda faz poesia em Ilhéus, mas Zé Delmo é um grande companheiro. Que coisa boa, às vezes a internet me traz surpresas maravilhosas. NL, bem-vindo, querido. Essa técnica do ritmo musical da comédia se aplica bem a vídeos shorts. Como prender a atenção num vídeo de canal que dá conselhos para a vida? Aí é diferente. Porque aí não é o ritmo da comédia. Aí você vai ter que fazer as pausas dramáticas, dando conselho para a vida. Ninguém dá conselho para a vida no ritmo de comédia. Olha, você pega e faz o seguinte, quando você estiver triste, você joga a solidão para frente. Isso é ritmo de comédia. Você vai ter que usar as pausas dramáticas. Segurar o espectador no olho. Sobretudo, no olho. Olha, quando você estiver deprimido, melancólico, você faz o seguinte. Vá para o quintal, vá para o meio da rua. Olha onde está indo meu olho, o público vai junto. Procure uma estrela e peça a ela tudo o que você deseja. Peça que ela brilhe no seu coração. É a pausa que vai prender. É a melodia diferente. É a melodia de um samba-canção. A melodia da comédia é um chorinho. A melodia do drama é um samba-canção. Acho que eu expliquei o máximo melhor que eu pude para você em tão pouco espaço. Paulo Costa. Na sexta-feira passada, a rota parou São Paulo porque morreu um PM. E agora que mataram 10, vão parar o Brasil? Ao contrário, está rolando um boato que eles disseram que vão matar 60. 60, imaginem vocês. Mataram 10, uma chacina, e que vão matar 60. Seja lá como for, vamos ver o que acontece. Mônica Liz Miranda. Passei por essa sensação quando fui professora temporária na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu medo era que meus professores assistiriam às minhas aulas. Muito engraçado. Obrigado, Mônica. Alexandra Vieira. Segue meu ingressinho com carinho, bem-vindo. Como você venceu as tentativas de derrubar a personagem? Recuando. Em vez de ser brilhante, me tornei uma representação e interpretação medíocre. Diminui o tom da comédia, diminui o brilho. Fiquei na sombra, digamos assim. Para mim é sempre muito difícil me articular num ambiente assim. Sou estabanada socialmente. Talvez porque você não se adapta, porque não seja importante, não seja vital para você. Para mim era vital. Eu queria fazer aquele personagem. Eu estava gostando. Então eu me disciplinei. Logo eu que sou leonino, sou estourado, para mandar daqui para ali, para aquele lugar e daqui para ali.
Eu me recolhi, falei, vou vencer essa luta. Já quero mandar todo mundo para casa do cacete, exatamente. Agnaldo Santos, lembro aqui da peça Ri Melhor que Ri Bem-vindo. Isso foi um show de humor que eu fiz. Muito bom, Ri Melhor que Ri Bem-vindo. Durou anos esse título, fazendo pelo Brasil afora. Ri Melhor que Ri Bem-vindo. No Recife, o produtor, bem sacana, publicou, mudou o título para Bem-vindo, Grande Cômicozinho. Fazia uma analogia, fazia uma paródia, Bem-vindo, Grande Cômicozinho. Foi um sucesso, foi um sucesso. Que, aliás, o humor nordestino é muito diferente do humor sudestino. O El Rabelo. Bem-vindo, o que você tem a dizer de Jaime Periard como Zagaia? Conte os causos. Eu gosto muito do Jaime Periard, é um grande colega. O Jaime Periard nasceu para ser galã. Mas a vida não encaminhou ele para a galanteria. Ele teve lá um dissabor comigo, nunca me agrediu, nem me tratou mal, mas ficou me olhando meio de esguelo, porque quando ele foi preso como antagonista de Zebedeu, eu tinha orientação da direção, do roteiro, de dar comida na boca do Zagaia. E era farinha, e tinha que enfiar farinha. E eu faço tudo muito espontaneamente, faço tudo com muito sem pudor. Então eu enfiava farinha mesmo na boca do Jaime Periard. Porque na cena, televisão, se você não fizer com verdade, todo mundo percebe. Cinema, se você não fizer com verdade, todo mundo percebe. E ele achava que eu fazia para sacanear ele, que podia botar menos farinha, só passar assim a farinhazinha. Né? Eu enfiava, ele tocava ele farinha para dentro, tocava. Mas é um grande companheiro, tenho muito carinho por ele e tenho certeza que ele também tem muito carinho por mim. Joyce, boa noite. Mestre, peço sua bênção. Deus te abençoe, Joyce. Meu Pai lhe abençoe, Espírito Santo lhe abençoe. Desloquei os meus 2 fêmurs e perdi muito as forças das minhas pernas. Só ando de muletas agora. Peço muito a sua bênção. Que barra pesada, não é, minha amiga Joyce? É Oxóssi. Protetor das pernas é Oxóssi. Se pegue com Oxóssi, o Deus da mata, o caçador. Vamos fazer terapia, vamos recuperar. Vamos recuperar esses fêmures. A Margaret Mead, a antropóloga Margaret Mead, perguntada sobre qual a primeira manifestação da civilização, de qual é o primeiro ato que marcou o nosso ingresso na civilização, ela fala que foi o fêmur. E todo mundo diz, como o fêmur? Não foi a escrita, não foi a linguagem, não foi a vida comunitária, viu? O fêmur. O fêmur partido, que foi consertado, que foi cuidado, foi o primeiro ato de ir ao próximo, de compaixão pelo próximo, de se reconhecer no próximo. Primeiro ato civilizatório, segundo Margaret Mead. Liz Michele, o sábio reconhece o momento de recuar, né, bem-vindo? Reconhece. Ali eu queria sobreviver, queria recuar. Como na luta armada. Quando eu olhei em volta em 1970, a maioria dos meus colegas da minha idade, 22 anos, 20 anos, 23 anos, estavam todos mortos ou presos sendo torturados. Raríssimos estavam soltos. O próximo seria eu. Perna para quem te quer, não tenho vocação para ser herói. Recuei, sobrevivi, para na década de 70 voltar para a luta de massas e novamente dar minha contribuição para a luta. E é assim que foi feito. Vamos falar um pouco do Zebedeu? Eu já falei do Celestino, já falei do Bafo de Bode. O Zebedeu, para mim, foi a grande escola de televisão. A escolinha do Raimundo não me ensinou nada.
apenas eu admirava os colegas, mas do ponto de vista de técnica, de aprendizado de câmera, de som, de postura, de que câmera olhar, nada, nada, nada. Fui jogado às traças, a Sininha de Paula não dirigia, não me dirigia, não dirigia ninguém, partia do princípio que cada um se virasse. Ela dirigia os cortes, a edição e tudo mais. Nada contra, é a maneira dela ser. Porque meu grande mestre de televisão foi Walter Avancini. Foi quem me deu a oportunidade, trabalhando como protagonista de Mandacaru, que também não era para ser o protagonista. Eu conquistei o protagonismo no decorrer da novela. Foi Walter Avancini que me permitiu compreender todos os intestinos de uma produção televisiva. Todos, todo o interior, tudo, tudo. Eu gravava de 7 da manhã às 10 da noite. Então eu vi tudo, compreendi tudo. Testei todas as técnicas televisivas de interpretação. E dei aquele show com o Zé Bedeu. Mas deu um show para a minha vida. Um grande avanço profissional. Um grande mestre, falecido Walter Avancini. Cruel, profundamente cruel, mas com resultados fantásticos. Hoje, provavelmente, seria processado por assédio, por violência, por falta de respeito, por toda essa babaquice que não leva a grandes resultados. Fica só no ramerrão. Avancini não. Avancini, quem queria aprender, se jogasse com ele, que aprenderia televisão e faria sucesso. Com Avancini eu avancei e tive sinal verde dele. Vai mais, pode ir, vai, compadre, segue em frente. E fiz o escândalo que foi o Zé Bedeu. Ali eu aprendi a usar a câmera, a usar técnicas. E ao mesmo tempo eu fiz o que eu quis. Eu fiz o que eu quis, Zé Bedeu. Eu tirava a figura. Não, isso é muito pesado, não quero essa porcaria, não. Eu vou fazer só de manga de camisa. Eu gravava pelado. Vocês não imaginam. Quando chegou uma fase que a novela, todo mundo começou a se vestir como na Idade Média, com veludos, eu tinha uma capa imensa. O Zé Bedeu tinha uma capa real imensa. E era um calor filho da mãe em Maricá. Na Baixada de Maricá, antes que alguém dê escândalo dizendo que Maricá não é Baixada. Tem uma Baixada em Maricá. A Baixada de Maricá, onde desovavam corpos, onde os criminosos jogavam corpos mortos, era muito quente. Então eu ficava pelado, botava só aquela capa e segurava assim, gravando, andando. Se vocês forem assistir Zé Bedeu, Mandacaru, vocês vão ver. Eu com a capa completamente pelado. Só com as meias, a capa era comprida, você via as meias e a capa, e pelado. E aí, de vez em quando, eu fazia assim, haha! No meio da gravação. Eu nunca prestei, eu nunca fui enquadrado, nunca fui careta, nunca fui obediente, digamos assim, submisso à palavra. Nunca, nunca. Sempre enfrentei tudo com muita galhardia, e com muito destemor, com muita aventura na vida. Graças a Deus. Que coisa boa isso. Alice Michel dizendo isso. O sábio reconhece o momento de recuar. Vamos ver se tem Pix aqui para nós. Tem Pix sim. Desculpem aqui, eu estou sozinho, então eu tenho que dar uma paradinha. Quer dizer, sozinho eu não estou com meus anjos de guarda, estou com meus personagens, estou com a minha memória, estou com a minha vida. Mas nós vamos continuar falando dos personagens aí. Falar do Zé Bedeu, eu quero falar do pai da Bela, onde eu fui o pai da Gisele Thier, do Conde Pares, da novela Bela Aventura, da Record. Essas três novelas, o Conde Pares, da novela Bela Aventura, o Canarinho, da novela Topíssima, e o pai da Bela, da novela Bela Feia, já foram feitas na TV Record, onde eu trabalhei durante 16 anos. Fiquei contratado da Record por 16 anos. E quando vim para Portugal é que eu disse tchau. Disse tchau antes da Record me dizer tchau. Olha que bonito, tem Pix recebido de Denise
Freire Nogueira, muito obrigado, Denise Freire Nogueira, que gracinha. Aliás, eu quero agradecer a todas as companheiras, os companheiros também, mas sobretudo as mulheres. Vocês não fazem ideia de como as companheiras prestigiam a nossa live. Eu fico muito feliz quando eu olho as estatísticas e vejo o resultado de como as mulheres se identificam com a nossa conversa. Sou muito feliz por isso. Pix de José Antônio Conceição. José Antônio Conceição, toda a live está conosco, mandando o Pix dele. Muito obrigado. Ricardo Carvajal. O Ricardo Abad é outro que está sempre conosco. E manda um Pix para a família Oficina. Kátia Carrilho Vieira. Mandou outro Pix para nós também. E a Nhaia, Aldair Anhaia. Beijinhos ao queridíssimo. Queridíssimo é você, Anhaia. Que gracinha. Muito obrigado, Anhaia. Anhaia, provavelmente nós estamos estruturando o Instituto Bem-vindo, o Instituto de Apoio aos Imigrantes, a imigração em Portugal. Ela provavelmente deve ser a presidenta do Instituto Bem-vindo. Com fé em Deus. Vai correr tudo bem. Aguinaldo Jefferson, Ilhéus da Bahia, aguardando aqui em Ilhéus para o acarajé. Ah, meu filho, aquele acarajé de Ilhéus. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tem mãe Alba, Nanabi, a mãe de santo minha lá de Ilhéus, amiga. O El Rabelo. Só lembro das cenas do cabaré e em várias cenas, na época que os reaças, os moralistas, os hipócritas estavam no armário, todo mundo feliz sem ter aberto a tampa do bueiro. É verdade, as cenas do cabaré. Roberta Close. Sim, você está falando de Tieta ainda, tá? Mas tínhamos Roberta Close e Mandacaru. Nós éramos muito amigos, somos muito amigos, a Roberta Cruz e eu. Tentaram criar uma intriga entre eu e ela, dizendo, protagonista de Mandacaru se recusa a beijar Roberta Close. Não tinha nada a ver comigo, envolver o meu nome. Era um figurante que tinha que beijar Roberta Close. E ele se recusou, alegando que ele era casado, que não ficava bem para a mulher dele, diante da mulher dele, de beijar uma travesti. E sobrou para mim, eu não tinha nada a ver com isso, nenhum preconceito eu tenho, pelo contrário, eu adoro Roberta Close, sempre achei ela linda, maravilhosa. E éramos amigos muito antes da novela. Márcia Cruz. Hoje é dia de alguma coisa na Umbanda, Candomblé? Não, 31 de julho não. Mas hoje é dia de Ogum, porque é terça-feira. Francisco Regis Lopes Ramos. Sou professor de História há mais de 30 anos. Você sabe que eu queria ser professor de História, Francisco? Quando eu estava fazendo ginasial, que eu não completei por causa da ditadura, o meu objetivo era fazer Sociologia. Eu queria ser professor de História, sempre me interessei muito por História. Aí veio a ditadura, a luta contra a ditadura, a expulsão do colégio, o abandono dos estudos oficiais. E acabei também contando histórias de outra forma, no teatro. E diz o Francisco Regis, que maravilha escutar mais essa aula de hoje. Eu sinto vontade de aprender essas técnicas de teatro para melhorar minhas aulas. Será que ainda dá tempo? Claro que dá tempo, Francisco. Mas você tem que saber que professor você vai procurar. Porque tem uns que são bem caretas, bem desagradáveis, bem antigos, bem babacas. E tem outros que são moderníssimos. São modernos. Por exemplo, tem uns que vão ensinar você a respirar. Eu vou te ensinar a respirar. Como é que vai ensinar a respirar? A pessoa tem 50 anos de idade, respirou até agora, não morreu por falta de respiração. Tem que aprender a respirar? Cada um respira como respira, meu Deus do céu. Não, tem que aprender a respirar. Puxa o ar pela narina e solta pela boca. Inspira, respira. Agora, o abdominal, torácico, intercostal, sentindo o ar, segurando e soltando. Estou ensinando a respirar. Ora, caralho, vamos parar com essa porra, bicho. Todo mundo respira, cada um respira do jeito que tem que respirar. Uns respiram pela boca, outros têm desvio de septo, respiram pela boca, outros respiram pelo nariz, outros respiram de qualquer jeito. Vamos parar com isso. Isso não é muita caretice. Não existe forma certa de respirar. Cacilda Becker tinha asma.
E isso fazia dela uma atriz ímpar. Era um charme a maneira dela respirar. Mas vamos falar de Zebedeu. Tem uma passagem muito engraçada, tem muitas passagens engraçadas e curiosas em Zebedeu. O ator não pode improvisar o texto. No teatro você improvisa, se você quiser. Mas na televisão, o texto está ali, você tem que seguir o texto. Você tem uma profissional chamada continuista, ou um homem ou uma mulher continuista, que acompanha o texto. Que você vai dizendo, quando você erra, ou quando você muda a palavra, ela intervém pelo alto-falante. Está errado para a gravação, a fala não é essa e tal. E eu chego para gravar Mandacaru, o primeiro dia de gravação, fui lá assistir, o segundo dia, externa. Estava o Jonas Melo e o Altair Lima em cima de uma charrete. Eram dois coronéis. E o Jonas buscando muletas. A gente chama muleta. Muleta é quando o ator, antes de dizer a fala, diz: eu na verdade, esse eu é muleta. Bem, acredito. Isso são muletas. E não cabe no texto. Às vezes o ator não. Porque nem sempre o texto que o autor escreve é a nossa embocadura. Há uma embocadura, há uma maneira como cada ator fala. O bom autor escreve para a embocadura daquele ator. Se não escrever para a embocadura daquele ator exatamente, o ator não sabe falar direito. É como comer legume cozido cru. Sabe? Como se o legume não cozinhasse direito, o milho assado, o milho não assasse direito. Então eu chego e encontro os dois na charrete e botando muleta nas falas. E a continuista dizendo: está errado, não posso fazer isso, não deve falar isso, tem que seguir o texto. E o Jonas Melo já, merda, não sei o quê, tem que seguir o texto. Eu falei: a barra vai pesar comigo, que eu gosto de improvisar. Aí no dia seguinte fui eu gravar. Aí cheguei para a continuista, falei: olha, eu conversei com o senhor Avancini, e como eu sou nordestino, sou baiano, conheço bem a embocadura, ele me autorizou a botar o texto de acordo com a minha embocadura, compreende? Mentira, puta mentira. Não tinha falado porra nenhuma com o Avancini. Mas o Avancini era tão cruel, tão poderoso, tão ameaçador, que a continuista não tinha coragem de perguntar a ele: o senhor autorizou o seu bem-vindo? Ela era demitida na hora. Está duvidando de mim? Aí ela disse: tá certo, tá certo. O senhor só me diz as mudanças que o senhor está fazendo no texto para eu poder acompanhar. Aí, gravação, eu levei o texto para ela com umas 10 mudançazinhas, ela anotou. No dia seguinte, levei o texto de novo com umas 20 mudançazinhas. No terceiro dia, eram 40 mudanças. Chegou uma hora que ela não deu conta, falou assim: faz o seguinte, não precisa trazer as mudanças, não, vai fazendo o texto. Aí eu fiquei solto, fazia o que eu queria com o texto. E aí o personagem cresceu mais ainda. Já era bom, na minha embocadura certa, nordestino, o cão chupando manga. Isso é uma expressão que se usa em Vitória da Conquista, se usa na Bahia. Isso é o cão chupando manga. E aí eu botando expressões, brincando, e na embocadura certa, e falando no ritmo, na verdade, falando no ritmo do jeito de falar, sabe? Como quem mastiga mandioca, como quem mastiga empim. Eu estou aqui falando com você, mas não quero saber nada, não, baiana. Olha, me deixa em paz lá. E o Avancinho gostando. E a plateia gostando. E aí eu fui crescendo e criando cada vez mais. Amei contracenar com Marília Pêra. Amei contracenar com Marília Pêra. Safada da Marília Pêra, que Deus a tenha. Marília chegou já do meio para o fim da novela, para ficar 40 dias gravando conosco, talvez. E ela sabia que eu era o protagonista e já chegou se espalhando comigo. Primeira cena minha com ela, quando eu menos esperei, ela me deu uma lambida no nariz, gravando assim. Quase me desestrutura. A partir dali, toda hora ela me lambia. E ela não chamava Zebedeu de Zebedeu, ela dizia seu Belzebu ou seu Belzebu. Era muito engraçado, era muito bom trabalhar com Marília, foi uma grande companheira.
Que coisa boa. Marília Pêra também. Rogéria. Rogéria foi fantástica também. Trabalhar com Rogéria. E aí Zebedeu teve isso. Né? Eu inventava, eu fazia o que eu queria. E era muito, muito interessante. Era muito sofrido. Nós não tínhamos as condições ideais da Rede Globo, de camarins, de conforto. Às vezes, depois do almoço, para descansar, eu me deitava no chão da sala de figurino, no chão frio, para poder tirar um cochilo, porque não tínhamos nem poltrona, às vezes, para sentar. Isso na Rede Manchete. Zebedeu, para mim, Zebedeu é um personagem melhor que Bafo de Bode. O Bafo de Bode teve o espetáculo que foi porque foi na Rede Globo. Mas o personagem mais completo, que eu dominei mais, que eu aprendi mais televisão, que eu surfei na onda, foi exatamente o Zebedeu. Uma das cenas que eu mais gosto do Zebedeu é quando ele morre e ele resolve morrer e ressuscitar. Só na cabeça daquele louco. Ele manda abrir uma cova, ele se deita e diz: eu morri, Baiano, morri. Ô, Baiano, eu estou morto, viu? Acenda as velas aqui de redor, acenda as velas de redor, todos vocês de joelho para rezar, para beber minha alma, vai. Todo mundo rezando e chorando, quero ver chorando, todo mundo que eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto. Aí depois que ele via todo mundo chorando, rezando, agora eu vou ressuscitar. Ressuscitei, Zebedeu, não sou Zebedeu, meu nome agora é Coronel Editácio dos Lópio. É um louco de ressuscitar, meu Deus do céu. Outra cena que eu gostava muito, como era um bando de cangaceiro em tese, analfabeto, que não sabia o que era direito e esquerdo, o que era direito e esquerdo, para marchar, que é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, não dava para eles entenderem. Eu amarrei uma palha, o Zebedeu amarra uma palha do pé direito de cada um, que passou a ser o pé com paia. E o outro era o pé sem paia. Então, marchando, pé com paia, pé sem paia, 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 anda direito, bota o pé com paia. É uma loucura que a gente fazia. Eu agradeço a vocês estarem prestando atenção em tudo isso que eu estou falando. Vamos ver se chegou mais Pix, provavelmente chegou mais Pix, sim. Ah, senhora, aqui tem uma mensagem do Lucas para mim dizendo que você está falando que hoje é terça-feira. Hoje é segunda. Várias pessoas comentando. Eu estou com isso na cabeça. Essa questão do fuso horário. Por exemplo, aqui em Portugal, já são 33 minutos de terça-feira. A live começou às 11h15 da noite de segunda-feira. Eu faço a live em função da terça-feira. Por isso as pessoas estão falando que eu estou falando que é terça-feira. É terça-feira já em Portugal. O fuso horário, para mim, é a maior confusão. Vocês vão desculpando. Falei que hoje é dia de Ogum. A segunda-feira, onde começou a live, é dia de Exu e Omolô. Agora já entramos em Ogum. Mas vamos desculpando, bota na conta. São as dificuldades, né? Olha, tem um Pix de Maria Mafra Magalhães Melo. Muito obrigado, Maria Mafra Magalhães Melo. Mandou um Pix. Depois disso, eu fui da Manchete, eu saí da Globo, fiz a escolinha. Saí da escolinha, queriam que eu fizesse Mulheres de Areia. Eu recusei, um papel excelente, mas eu recusei, que eu ia gravar em Angra dos Reis, na praia. Eu era o líder de um pescador. Eu falei, Deus me livre, não quero saber disso não. Pelo amor de Deus. Líder de pescador em Angra dos Reis. Acordar 5 horas da manhã para ver o sol nascer e o sol não nasce, porque está nublado, ficar esperando até 9 horas para gravar no dia seguinte de novo quando o sol nascesse. Gravar, mergulhar de noite naquela água gelada, mosquito picando. Não, não quero não, não quero não, não quero não. Quero ficar na escolinha. Fiquei mais um ano na escolinha, depois saí da Globo, fui para Manchete. Manchete eu fiz Tocaia Grande, fiz Mandacaru, depois a emissora faliu, e fui para a Record e fiquei 16 anos na Record, fiz muitas novelas na Record. A Record nunca deu chance a ator nenhum de tornar-se protagonista, estrela. Nunca deu chance. Sempre picou, sempre jogou fora as pessoas. Isso é uma das condições da Record. Mesmo o Moisés, o menino que fez o Moisés, o que fez o Faraó, esqueço o nome dos colegas agora, que tiveram um grande sucesso, depois foram nada na Record.
Não tem continuidade, não formou galãs, não formou mocinhas, protagonistas. Mas eu fiz boas novelas lá, mas era mediana. Nunca chegou aos pés no Bafo do Bode, do Zebedeu, nunca me deram um personagem, nem a ninguém, um personagem que pudesse explodir. Era tudo amarrado. O pai da Bela, em Bela Feira, era maravilhoso, um personagem maravilhoso. Um homem de uma bondade impressionante. Eu tinha um diretor muito cheio de quizila, Spinello. Está vivo ainda, é novo. O Spinello pegava no meu pé. E eu pouco importava. Eu tinha que contracenar com a Esther Góes, grande atriz, e tinha que chorar. Uma cena que eu fazia com ele que eu tinha que chorar. E eu comecei a chorar e ele entrou no microfone em voz alta. É para chorar, não é para fazer o ai, ai, o. Você chora, ha, 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 he, 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 ho, ho, ho. Tá certo, tá muito bem. Aí fui beijar a Esther Góes e disse, esse beijo está muito viado. Isso tudo seria assédio. Quer dizer, ao contrário, depois ele morria de medo de mim. Porque ao brincar comigo, ele deu o direito de eu brincar com ele. Aí eu chegava e dizia, esse cabelo seu tá lindo, você tá a cara do cardeal Richelieu. E ele ficava apavorado, com medo que eu desmoralizasse ele na frente dos atores. Ai, quem fala o que quer, ouve o que não quer. O Conde Pares, da novela Bela Aventura, da Record, é um personagem, é um velho conde, avarento, rico pra cacete, guloso, ele roubava comida, guardava no bolso. O personagem que eu gostei muito de fazer foi o Conde Pares, da novela Bela Aventura. Foi muito bom fazê-lo. Foi muito bom. E eu enlouquecia também. Eu não botava figurino. O Conde Pares era o homem mais rico do reino. Ele sustentava o próprio rei. Pô, se o cara é o cara mais rico do reino, sustenta o próprio rei, é o bilionário, ele entra na corte do jeito que ele quiser entrar. Se ele quiser entrar de sunga de praia, ele entra de sunga de praia. Ele manda naquela porra. Aí eu lembro que um dia eu não aguentava mais calçar aquele diabo daquelas sapatilhas medievais. Estava só com aqueles calções, com aquelas meias elásticas brancas, né, no tempo da Idade Média. Eu fui visitar o rei na corte e entrei descalço. A figurinista gritou de lá, ele tá descalço, esqueceu a sapatilha. O diretor, bem-vindo, você esqueceu? Esqueci não, senhor. Eu sou rico, eu mando nessa porra toda. Eu entro aqui descalço. O diretor é um grande camarada meu, Roberto Bontempo, grande ator, grande colega, disse, tem razão. Deixa descalço. Os diretores diziam que eu era indirigível. Não é que eu fosse indirigível. Assim como o gay tem uma coisa chamada gaydar, e eu estou sabendo disso há pouco tempo, ou seja, a capacidade de escanear quem é gay no ambiente e encontrar o olhar do gay, nós, atores, temos um radar que faz ver se o diretor realmente é competente ou não. Se a gente sabe mais que o diretor, se a gente é superior ao diretor, mais criativo que o diretor vira merda na mão da gente. Está pouco ligando, não é o caso do Bom Tempo. Aí vira merda, a gente faz o que quer. Eu, pelo menos, fazia o que queria. Sempre fiz. Por isso que diziam que eu era indirigível. Quem dizia isso é quem não tinha capacidade de me dirigir, de me entender. Concentra, bem-vindo. Você está sempre desconcentrado. Não estou desconcentrado. Eu estou concentradíssimo. Até os diretores diziam para os colegas, cuidado com ele. Ele vai desconcentrar vocês, vai fazer rir, e na hora ele faz a parte deles, vocês se fodem. Não era bem assim. Eu não estava ali para magoar ninguém, para sacanear ninguém. Apenas eu sou o que eu sou, pô. Não dá para levar a sério. Não dá. Novela não dá para levar a sério. A fábrica de pizza é uma cena atrás da outra. Uma ou outra cena é uma grande cena que você pode se esmerar. O resto é uma fábrica de pizza. Não está nem aí, pelo amor de Deus. Tanto considerei dessa forma, como, digamos assim, uma fábrica de pizza, que a última novela que eu fiz, que foi na Record, Topíssima, eu decidi que eu não ia decorar o texto, nem ia ler os capítulos, nem tomar conhecimento da novela. Para começar, escolheram um personagem para mim chamado Canarinho. O seu personagem vai ser Canarinho. Tá bom.
Canarinho, porque ele assobia sempre, ele passa todo assobiando. Tá bom. Aí, quando fomos gravar, eu disse pro diretor, eu não sei assobiar. Na minha infância era feio, era cafajeste, era coisa de bandido assobiar. Você não sabe assobiar? Não, ninguém me perguntou nada se eu sabia assobiar ou não. Só disseram que o personagem assobia, mas eu não sei assobiar. Mas não, só sei assobiar para dentro, assim, ó. Para fora eu não sei. E agora? Agora vocês dublam, eu faço assim e vocês botam a dublagem. E aí resolvi, diante desta loucura, já que o Canarinho... Olha, chegou um pix de Geisa Costa Meirelles. Muito obrigado, Geisa Costa Meirelles. Depois eu vou ver se tem mensagem. Agora vocês se virem, porque eu já estava de saco cheio, já tinha descoberto que aquela porra de novela era fábrica de pizza. Porque você se mata, você fica concentrado para fazer o personagem, você se concentra, procura o melhor do método de interpretação de Stanislavski, do Actors Studios. Você faz tudo isso, quando a novela vai para o ar, a dona de casa não está nem aí. Jorginho, fecha a porta da cozinha que o cachorro vai entrar, e você lá se matando. Ou então sentam duas comadres e falam, esse vestido que ela está usando, e a atriz se matando, esse vestido que ela está usando eu vi na Zara, estava até caro, coisa boa. Mas na Zara, mas também tinha no Magazine Luiza, é bem mais barato. E a cena rodando, e nego nem ligando. Bota a mesa, seu pai não quer a carne, diz que a carne está dura. E a novela lá, você se matando. Eu falei, eu vou fazer uma experiência. Eu não vou decorar texto nenhum. E nem vou ler o capítulo. Quero ver o que vai sair. E saiu perfeito. Se alguém disser que o Canarinho não sabia o texto e que não lia o capítulo e fez a novela do mesmo jeito, pode estar certo. Eu não sei se todos os atores podem fazer isso, mas eu fiz. Porque você, macaco velho, tem sempre um ator novo, eu não vou dizer o nome do coleguinha, mas tem sempre um cu de ferro que lê todos os capítulos, mesmo quando não tem cena dele, lê tudo, tem tempo na vida para ler tudo, sabe a história toda da novela, decora o texto dele todo, sabe a cena que ele vai fazer, a porra toda. E aí você chega junto dele e diz, que cena é essa agora que estão fazendo? Ah, é a cena que ela rouba o livro de contabilidade. Ah, sei. Mas de contabilidade de quê? Aí ele conta mais ou menos a história para vocês. Ah, tá, não precisa ler o capítulo, entendi. E eu falo o quê? Você fala isso. Ah, é? Então vamos gravar. Leva tanto tempo para gravar, repete tanto, que lá pela 10ª vez eu já tinha decorado a fala. Porque você vai gravar, atenção, silêncio, gravando, errou, luz, volta, vai gravar. O coleguinha erra o texto, porque ele é novinho, ele erra o texto. Ele não... E eu fiz topíssima desse jeito e muito me divertiu. Eu vejo se chegou mais. André Rezende, muito bom ouvir suas histórias, bem-vindo. Que ator, beijos. Andrei Silva, boa noite, bem-vindo. A comédia atual está triste e sem graça, virando uma caricatura do que foi ou é uma caricatura do que foi. Ou é uma falsa impressão de quem está envelhecendo. É uma falsa impressão. Lamentavelmente, não sei se é porque está envelhecendo ou não, quem sou eu para julgar, mas é uma falsa impressão. Cada tempo tem sua comédia. Quando você vê os filmes da Atlântida, as comédias da Atlântida, as comédias da Vera Cruz, a comédia é profundamente ingênua, não tem graça nenhuma. O grande mestre Oscarito, você vê a técnica dele, mas a comédia foi boa naquela época. Naquela época era o melhor que tinha. Depois vai ultrapassando, vai passando o tempo do teatro de revista, vai para o teatro de comédia. Hoje, o que nós temos de comediantes jovens, que vai da Porta dos Fundos ao Zorra Total, que vai para o Multishow, é o que faz a alegria dessa garotada. Essa garotada que está com 20 anos, 25 anos, que não conheceu e não viveu o passado que eu vivi, acha esse pessoal o must, o supra-sumo. Daqui a 50 anos eles vão dizer, no meu tempo é que tinha comediante. Não, é o tempo de cada um. É o tempo de cada um. Há mestres de comédia. Há mestres de comédia, não tenha dúvida disso. Jaime Costa, o grande ator Jaime Costa. Havia um comediante, eu esqueço o nome dele agora, por volta da década de 30. Fez muito sucesso como comédia. Depois deu uma louca nele, foi morar em Paris, largou tudo, nunca mais voltou.
Cláudia Helena, bem-vindo, você é adorável, um privilégio poder ouvi-lo. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. E é assim, com 1h30 de live, ouvindo-me e com privilégio, que eu me despeço de vocês, esperando que o Dmitry cumpra com a tarefa dele de defesa dos direitos humanos, esperando que vocês continuem me dando audiência, me acarinhando, dando like, compartilhando, tocando o sininho, mandando pix, superchat, prestigiando o nosso canal. Sobretudo as nossas companheiras, aquelas que a gente já conhece, Helena Domingos, Misa Zimmermann, Elisa Galhardo, tantas outras que a gente conhece, Cláudia Helena, NL, tantas mulheres que a gente quer abraçar, porque são companheiras firmes de luta, além dos companheiros, é claro. Então só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada. Hoje é segunda-feira para vocês. Para mim aqui já é 00h46 de terça-feira, por isso a confusão entre segunda e terça-feira. Fuso horário, eu faço muita confusão ainda com fuso horário, porque eu vivo em 2 horários. Eu vivo em Portugal num horário e tenho que raciocinar no horário do Brasil. Eu só posso falar com bancos no Brasil a partir de 2 horas da tarde de Portugal. E às 7 horas da noite, são 3 horas da tarde no Brasil. Aqui já é 7 horas da noite, eu estou jantando, ainda tem assunto para trotar com o contador, com outras pessoas. Isso faz uma confusão na cabeça que vocês não fazem ideia. Mas seja lá como for, a gente está certo, a gente está junto. Teremos vídeo amanhã, React, quarta-feira, e quinta-feira nós teremos o Pedro Rocha, o Dmitry, o Lombardécio e eu comentando comentários. Uma boa noite para vocês todos e muito obrigado. Encerrando a transmissão.